Então vamos lá, pessoal, mostrar aqui para vocês esse nosso repositório Transparência MG Review JS para fazer a apresentação. É um repositório muito legal e eu acho interessante fazer, gravar ele aqui funcionando, porque eu acho que a gente podia manter esse padrão e colocar as nossas apresentações todas aqui dentro desse repositório, tá bom? Vou fazer uma pequena leitura aqui, do meu lado direito já está o repositório aberto. Mas eu vou fazer uma pequena leitura aqui do README, né? Só para falar que ele é esse framework que faz apresentações. Ele tem aqui uma estrutura de slides hierárquicos, ele suporta Markdown. Aliás, a gente vai fazer escrito em Markdown, que é a linguagem tranquila, né? Fácil para que as apresentações aconteçam e sejam criadas de uma maneira rápida. É possível incluir animações, exportar para PDF. A gente consegue colocar notas, né, que só o apresentador visualiza. É, e aqui uma sintaxe para demonstração de código que a gente provavelmente vai utilizar. É um fork, como eu falei, desse repositório original. E aqui também tem, no README, lá no final, tem a instrução de como manter isso aqui sempre atualizado. Para utilizar esse repositório, a gente vai precisar de ter o Docker instalado na nossa máquina, e aqui eu coloquei os dois links, tanto para instalação Windows como Windows, e esse sisteminha aqui em Python, que é o Poetry, que também vai fazer uma série de atividades aqui para a gente. Então, já testando o Poetry aqui do nosso lado direito, se eu der um Poetry, depois que ele tiver instalado, né? Run, task, list, ele vai listar os comandos que eu tenho aqui disponível, que é o index, a presentation e o container. O index, ele vai sempre atualizar o meu index, que vai ser a listagem das apresentações que a gente fez. A presentation, ele cria uma estrutura de apresentação, e o container, ele liga o nosso servidor web para ver em tempo real a apresentação que eu estou fazendo. A gente já está mais ou menos acostumado a esse tipo de trabalho, de escrever o Markdown e ver no browser como está ficando. É legal falar que o Poetry aqui e uma outra biblioteca que a gente instalou, ele vai substituir o Makefile. Então, em vez de eu colocar esses comandos no Makefile, e aí tem algumas dificuldades para fazer essas instalações ali no Windows, eu resolvi usar como teste, inclusive, primeira vez que eu uso, não pus no Makefile e pus aqui usando uma ferramenta Python. Então ele fala, né, que o Poetry Run Task Index, ele cria ele atualiza o nosso index, que eu vou mostrar o que que é, e o Poetry Run Task Presentation, ele cria uma nova apresentação. Então, vou fazer isso aqui, Run Task Presentation, e vou colocar aqui, ó, minha nova apresentar. É interessante colocar, é importante colocar tudo letra minúscula, sem caractere especial e separado por hífen. Ele vai me dar um erro, né? Lógico, estamos ao vivo aqui. Ele vai falar que não precisa do Jinja. Eu vou instalar ele aqui, ó. Poetry Add Jinja 2. Eu devo ter desinstalado ele sem querer. Beleza. E agora sim, vou rodar minha apresentação. E ele falou, presentation, blá blá blá, criado. Qual que é a estrutura disso aqui no nosso projeto? Ele vai criar essa pastinha, ó, minha nova apresentação, e eu vou editar o meu arquivo index.markdown. Detalhe que ele, nesse comando, já atualiza também o index com a lista da minha nova apresentação. Então, se eu ligo o servidor aqui agora, vamos ver qual é o comando, né? Eu esqueci, vamos supor que eu esqueci o comando, run task list, é um container. Então, poetry run task container, ele vai ligar o servidor para mim, e eu tenho duas apresentações. Uma do projeto template ágil que eu já tinha,
e a minha nova apresentação que está aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Deixa eu passar esse link para cá. E aí a gente consegue falar um pouco das propriedades da nossa apresentação, fechar essas coisas que estavam abertas aqui. Então a gente já viu que para rodar o presentation tem que ter o nome ali naquele formato snack small case, né? Tudo pequeno, separado por underline, como nome da apresentação. E aí o index, ele mesmo já roda para a gente, mas se porventura a gente precisar, o comando tá lá. As nossas apresentações, foi criada aqui essa pastinha, conforme eu já falei, e aí a gente vai fazer a edição do nosso arquivo index.md para que a apresentação seja recheada, né? Então, se eu for colocando aqui, ó, minha nova apresentação, porque o servidor está ligado, né? A gente rodou o comando para ligar o servidor, ele vai atualizar isso aqui para mim automaticamente e eu consigo, né, editar e ver localmente como está ficando. A nova apresentação deverá ser criada utilizando o Markdown, a gente já falou aqui no MD dessa pasta que foi criada. E esse detalhe aqui é interessante. 3 linhas de código separam um slide do outro e 2 linhas horizontalmente e 2 linhas separam um slide do outro verticalmente. O que significa? Do slide 1 para o 2 eu vou ter essa linha, essa setinha para a direita, e do slide 2 para o 3 eu vou ter essa setinha para baixo. Na verdade, eu acho que está diferente aqui. Do 1 para o 2 eu tenho que ter uma setinha para a direita, e do 2 para o 3 eu tenho que ter uma setinha para baixo. E é isso, né? Minha primeira apresentação. Aliás, eu tenho que dar um F5 aqui, por isso que ele não está atualizando. Então, do 1 para o 2 eu vou para horizontal, e aí se eu quero criar um conteúdo relacionado, né? Eu posso ir descendo. Então, essa é a primeira diferença, né? 3 linhas separam os slides horizontalmente, 2 linhas separam os slides verticalmente. E eu tenho a opção de colocar notas nos slides. Então, vamos supor que aqui eu tenho o texto, eu posso vir aqui e colocar um note, incluindo notas para visualização. Vou colocar aqui, vou dar um atualizar no nosso slide F5. E aí vocês vão ver que eu coloquei no slide 3, mas essas notas elas não apareceram. O que acontece? Para que a nota apareça, a gente precisa ativar o Speak Viewer, que é uma ferramenta que vai ajudar a gente a fazer a apresentação. Basta clicar então. Opa, cliquei no lugar errado. Aqui, dentro da apresentação, clicar em S. Ele vai abrir aqui para mim essa tela adicional. Vamos colocar ela aqui. Então, imagine que eu estou compartilhando com a tela do lado direito. A tela do lado esquerdo é só minha. E eu vou ter aqui as informações da hora atual, o tempo que já correu. E a gente consegue configurar também o tempo que foi estimado para aquela apresentação. E aquilo eu consigo ir medindo, né? O tempo que já se passou, tá? Então, achei isso bem legal. E as notas aparecem aqui embaixo. Então, incluindo novas notas para visualização. Slide 2, slide 1 não tem nota. O slide 2 não tem nota. O slide 3 tem nota. E você vê que ele vai passando aqui, né? Então, à medida que eu passo de um lado, ele vai mostrando o seu corpo do outro. É um efeito bem interessante para ajudar quem está fazendo a apresentação. Então, a gente já falou aqui do Speak Viewer. E aí, o Speak Viewer, na opção de aumentar, né, o tempo, diminuir,
para que apareça ali, a gente pode fazer aqui no arquivo HTML essa propriedade total time. Está configurado aqui para 1 hora, que é geralmente o que a gente usa, mas se quiser trazer para menos ou para mais, esses 3.600 tem que ser colocados em segundos. Então, está explicado aqui também aonde que essa configuração pode ser feita. As apresentações, elas também podem ser salvas em PDF. Isso é muito interessante. Então, se eu, no final da URL, incluo esse pedaço aqui do texto, ó, ele já está rolando junto aqui. Eu dou um Ctrl Shift, um Ctrl P, na verdade, e aí ele consegue fazer, salvar, né, para depois imprimir, se for o caso. A gente não usa muito mais essa opção de impressão, mas às vezes você quer mandar em PDF, né, a pessoa quer guardar em algum lugar. Está disponível na internet, né, esse link vai ser aberto, mas enfim, é uma opção. Vou fechar aqui então, vou tirar aqui, vou voltar para o modo de apresentação. E aqui só para terminar falando dos atalhos, né? O ESC, ele vai dar toda a dimensão das apresentações que a gente tem, e aí eu posso navegar nelas, né? Lógico, a gente só tem 3 apresentações aqui. Vou até voltar aqui numa outra que é maior. E aqui o ESC, a gente vê todas elas, né? Então, se eu precisar de navegar entre elas, eu consigo. O G vai indicar um número. Eu posso indicar um número para pular de slide. Então, vamos supor que eu quero ir para o slide 10, afinal. Então, o G tem essa opção também. Vou voltar aqui para o nosso exemplo. E o S, para acessar o Speak Viewer, conforme a gente já viu, eu posso compartilhar de um lado só a tela da apresentação e o Speak Viewer do outro lado. Alguns pequenos detalhes aqui dessa apresentação, além dessa opção legal, né, de subir e descer os slides, está configurado também essa informação de número total de slide, em qual slide que eu estou. Eu acho isso bem interessante. Aqui embaixo também ele vai fornecendo uma navegação, né? Não deve estar tão visível assim, mas ele faz. E essas opções de incluir link e outra coisa e outras coisas são que vem no próprio vídeo, que facilitam demais a nossa vida. É isso. Espero que a gente use isso com uma certa constância da agora para frente. Um abraço, tudo de bom.